Achalanda e Alcha, irmãos. Os nomes sagrados verdadeiros são hebraicos e eles já foram revelados, como vocês todos sabem. Então, o verdadeiro pastor, o único pastor é Yahshua, aquele que morreu no madeiro, aquele que ressuscitou, foi ressuscitado pelo Pai no terceiro dia, após ele ter perecido, e não existe outro. Homens que se autodenominam pastores são missionários, são obreiros, são missionários que evangelizam, que pregam o evangelho, são evangelistas, são diáconos, são religiosos e pessoas que têm algum conhecimento do evangelho. Nós temos que saber que temos que pregar o verdadeiro evangelho, aquele que era pregado pelos discípulos do nosso Mashiach, aquele que o próprio Mashiach pregava. E aquele que pregar o evangelho com fermento, aquele que pregar o falso evangelho, aquele que foi adulterado, que foi mexido, que foi corrompido, aquele está compromissado com Iau, o Todo-Poderoso, porque está levando várias pessoas, vários irmãos ao engano. Então, ele está enganando o seu semelhante como ele foi enganado ou ainda está sendo. Então, as pessoas têm que pregar com conhecimento, as pessoas têm que pregar com entendimento. Invoque o Criador. Ó Yahweh, ó Yahshua, nome de Yahshua eu te peço, Pai, entendimento, discernimento, que a tua sabedoria me dê entendimento, para que eu não venha a pregar falso aos meus irmãos, para que eu não venha a desencaminhar, porque eu estarei impedindo a minha própria entrada no reino do Criador, e também estarei impedindo outros de entrarem. Então, sempre que você for fazer uma pregação ou falar sobre algo, peça discernimento, ore e peça ao Pai, porque só Ele pode nos dar entendimento para que não professemos o falso, para que não sejamos os ímpios, porque todos somos filhos do Iau. Irmãos, conheço tuas condutas, eis que pus diante de ti uma porta aberta, diz o Pai. Então, quando ele fala isso, ele espera de nós o mínimo, que é nós honrarmos e nos informarmos com o melhor que ele inspirou os profetas a escreverem, que é o evangelho verdadeiro, o verdadeiro evangelho e as verdadeiras informações, a verdade, tudo que é verdadeiro você encontra pesquisando as descobertas arqueológicas e a verdadeira escatologia bíblica. Não vá ler livros escritos por homens,
Leia livros escritos, inspirados pelo Eterno. No entanto, nós que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos com a armadura da fé e do amor, munidos com a verdade, pela autoridade que nos foi dada, em nome de Yahshua. O Pai diz isso a nós. Então, em nome do seu Filho, preguemos a palavra, verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho. Então, como todos sabem, a palavra inspirada foi a que foi escrita pelos profetas. E depois, quando aconteceu as traduções, aconteceu a adulteração e os acréscimos. A partir dos acréscimos, não nos é válido a pregação do Evangelho. Então, procuremos pregar o Evangelho, aquele sem fermento, como diz a palavra. Assim como temos que fazer, realizar, participar do partir do pão, que é uma ordenança deixada pelo nosso Salvador Yahshua, para relembrarmos ele até que ele volte, com o pão sem fermento, que é o pão asmo, então, que é o que relembra ele, porque ele foi surrado, maltratado, machucado, ficou sem vida. Então, temos que comer este pão sem vida, sem vício. Assim também tem que ser o Evangelho, o nosso alimento espiritual, porque o alimento espiritual é a palavra. E no Evangelho mesmo diz que a palavra é Yahshua. Então, por isso temos que nos alimentar do Evangelho fidedigno, o Evangelho sem acréscimo, sem fermento. Entendem? Então, irmãos, procuremos conhecer o Evangelho genuíno, porque antes de ser traduzido, a palavra era original, hebraica. Aquela palavra que foi entregue a Masha, Moisés, pelo próprio Criador, ela é inspirada pelo próprio Pai, o Todo-Poderoso, o Eterno. Então, é uma palavra pura, sem fermento, até que mexessem na palavra, ela estava a salvo. Porém, agora cabe a nós sabermos reconhecer essa palavra. Então, procure por Bíblias mais fiéis. Você já conhece as Bíblias Scofield, a Bíblia Novo Mundo, a NVI, a Peshitta, Bíblia Israelita, a Bíblia Restaurada Israelita, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Holmes, a Bíblia de Estudo Genebra. Você já conhece, por acaso, os pergaminhos sagrados, os papiros de Elefantina? Agora há pouco, em 2019, foram encontrados vários fragmentos de antigos papiros e ele traz comprovações do nome do tetragrama, parte de selos dos reis, que trazem também parte do nome Ial, que são as 4 letras hebraicas, Iod, Rei, Vav, Rei. Então, temos que mergulhar de cabeça nesses ensinamentos, nesse estudo riquíssimo, que é a verdade do verdadeiro Evangelho, que é isso que o Pai quer.
É isso que o Pai quer de nós. Por isso, ele cumpriu com a sua promessa de nos dar a revelação.